Então, vamos lá. Muito prazer, sou Felipe Rosário. E bem rapidinho sobre mim, acho que talvez algumas pessoas de vocês já tenham conversado comigo, ou já tenham ouvido alguma palestra, algum evento que eu fiz. Então, eu fiz a graduação fora, me formei em 2007, e desde 2010 que eu preparo jovens para o processo seletivo de universidades no exterior. Então, ao longo desses anos, foram centenas de jovens com quem eu trabalhei que foram fazer a graduação fora. Adoro falar sobre isso, é algo que eu gosto bastante. Então, eu fiz a faculdade, minha irmã fez, então é algo que eu acredito bastante, é algo que é importante e abre as portas para muita coisa na vida de muita gente. Mas a ideia não é conversar sobre mim, a ideia é falar sobre as provas. Então, vamos lá. Então, hoje, a dinâmica será o seguinte: nós falaremos sobre todos esses pontos aqui, começando rapidinho então, sobre quem é daqui para fora, porque todo evento novo tem alguém que não conhece ainda, é a primeira vez. E eu sei que muitos de vocês já viram algo daqui para fora, mas é importante todo mundo ficar na mesma página. Depois falar algumas diferenças do SAT, do ACT, falar sobre a questão do test optional. Isso é algo que tem acontecido com bastante frequência, muitas perguntas sobre esse assunto. Tá? E depois ter uma ideia das notas que são necessárias, falar um pouquinho também sobre a parte de proficiência de inglês, quais são as provas, e falar depois do planejamento e abrir para perguntas e respostas. Eu acredito que vocês já saibam. Por favor, pessoal, guardem as perguntas. Guardem não, podem escrever já as perguntas no Q&A. Tá? No chat fica mais difícil de gerenciar aqui, então, por favor, mande as perguntas no Q&A e a gente vai esclarecendo as dúvidas e as coisas estão funcionando muito bem, tá? Eu planejo responder as perguntas no final, não tem um limite de horário aqui, dependendo do número de perguntas, vamos lá e vamos começar. Tá? Antes de me aprofundar aqui, 2 pontos importantes. Aqui tem os próximos eventos que nós faremos, tá? Como muitos de vocês sabem, toda semana tem evento aqui Daqui para Fora, os assuntos são bem interessantes. Esse especial, esses dos próximos, o próximo aqui dos 10 casos reais, é bem legal, muita história interessante de jovens daqui do Brasil que se prepararam, que foram fazer a faculdade, e aí estão de volta, ou estão por lá, então tem muita história legal para ouvir. E tem outros sites na página Daqui para Fora Eventos, tem todos os eventos que nós faremos nas próximas semanas, meses, e ainda tem toda uma biblioteca de eventos que já foram feitos no passado, então vocês podem navegar lá e ter muita informação interessante. Tá? Para quem ainda não sabe se vale a pena fazer a faculdade fora, não, se tem chance, não tem, vale a pena acessar aqui no QR Code, tirar a foto, preencher, responder algumas perguntas e fazer uma análise de perfil. Nós responderemos nos próximos dias, geralmente nos leva 2 dias, 3 dias para responder as questões, e é algo bem importante, vale a pena dar uma checada e entender quais são seus pontos fortes, onde tem margem de melhora, e aí vamos em frente. A Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades do exterior desde 2001, e ao longo desses anos todos já são mais de 3.500 jovens que foram fazer a faculdade fora. Tá? E aqui eu acho que é algo importante, nada de intercâmbio, nem pós. Tá? É só graduação mesmo, não tem ninguém no hemisfério sul que tenha uma experiência como nós. Tá? Aqui tem uma lista, tem alguns exemplos de universidades nas quais nossos alunos estão estudando. Então, atualmente, os jovens têm estudado, a gente tem alunos estudando no Canadá, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Espanha, Itália, e aí tem mais várias outras universidades pela Europa que nós trabalhamos e temos conhecimento do processo e da qualidade das universidades. Vale também ressaltar aqui os resultados da turma de 2022. Tá? Os Estados Unidos continua sendo o destino mais procurado pelos jovens. Isso tem se mantido uma constante por muitos anos. Tá? Então, aqui tem as aprovações da turma de 2022, nas 15 melhores, nas 30 melhores, tá? E aí tem mais outras várias opções de universidades com as quais tivemos alunos admitidos. Tá? E também tem muita gente que escolhe ir para o Canadá e para a Europa. Aqui dá para mostrar um pouquinho da estrutura Daqui para Fora, assim, são apenas 2 fotinhas aqui, mas
A Daqui para Fora, hoje em dia, já tem mais de 60 profissionais, 42, 43 fizeram a graduação fora. Tá? E antes de entrar a fundo nas provas, eu acho que é interessante para vocês entenderem um pouco do processo seletivo. Tá? O como ele é um todo, já que as provas é uma parte desse processo holístico. Então, quando uma universidade avalia um estudante, ela tem algumas preocupações. A primeira delas é se o jovem dará conta do rigor acadêmico que a universidade propõe. E aí, para avaliar o lado acadêmico, as universidades olharão as notas dos últimos 3 ou 4 anos escolares. E aí tem universidades que olham bastante a questão do ranking da série, como você se compara aos seus colegas que se formarão com você. Algumas olham a curva de notas do estudante, se teve uma melhora ou uma queda, e assim, tem alguns detalhes que são relevantes, tá? Mas de uma maneira geral são as notas dos últimos 4 anos para quem faz algum currículo internacional, como a IB ou High School. São currículos bem vistos pelas universidades, tá? Especialmente o IB, porque ele é um currículo que é mundialmente equivalente, então facilita para quem está avaliando. Mas se você não faz, não tem na sua escola, ou se você tem na sua escola e você opta não fazer, não é nenhum tipo de impeditivo para que você possa se candidatar para boas universidades no exterior, tá? Depois tem a parte de provas, tá? Tem algumas poucas universidades que têm provas específicas de acordo com o curso. Isso acontece mais comumente na Europa. Então, várias das universidades da Holanda têm provas de matemática ou de física para os alunos que vão estudar engenharia. O Enem tem se tornado cada vez mais relevante para o processo das universidades fora. E aí, nas universidades com as quais trabalhamos, temos alunos se candidatando, o Enem não é um substitutivo do processo seletivo, mas ele faz parte do mesmo. A gente continua vendo as notas, o Enem, o SAT, as cartas de recomendação, mas o Enem tem se tornado cada vez mais relevante. Várias das universidades têm pedido a prova oficialmente. E aí tem o SAT e o ACT, que são os principais pontos que nós falaremos hoje. Né? Que a universidade está segura que você dará conta do rigor acadêmico. A próxima preocupação é se você combina com o perfil da universidade. E aí, para analisar o perfil da universidade, as universidades avaliarão cartas de recomendação, uma variação também. Algumas não pedem carta, 0. Algumas pedem 1, 2, até 3 cartas. Tá? E aí, normalmente, quase sempre, são cartas de professores ou coordenadores. Algumas universidades aceitam de alguém que te conheça fora da sala de aula, especialmente em alguma área específica que você deseja estudar, tudo mais. Depois entra a parte das atividades extracurriculares. E aí é tudo o que você faz da vida, além do que é obrigatório fazer na escola. E aí pode ser atividades que acontecem dentro do próprio colégio, como algum tipo de simulação da ONU, ou Olimpíadas, ou um trabalho voluntário que a escola oferece, ou algum esporte que a universidade oferece, ou que o colégio oferece. Ou pode ser atividades fora, cursos, estágios, artes, tudo aqui conta. As universidades querem jovens engajados, e a melhor maneira deles verem que você é uma pessoa engajada é se você se envolve agora. Comportamentos passados são sinais de futuros comportamentos. Tá? E depois também eles olham muito redações. Tá? E aí também existe uma variação. Algumas universidades não pedem, mas algumas pedem 1, 2, 3, 4, 5, algumas até mais redações. As redações normalmente são pessoais. Tá? E aí existe uma variação de temas, uma variedade de temas enorme. Tá? Então, por exemplo, alguns temas que são comuns são, fale o porquê você deseja estudar determinado curso, ou porque você deseja estudar na determinada universidade. Né? Ou até temas mais pessoais, por exemplo, o que é importante para você, fale sobre um desafio que você teve, quais foram as barreiras, quem você é por conta disso. E algumas universidades, e aí muito mais comumente nos Estados Unidos, tem temas até mais curiosos, como onde realmente está o óleo, se você fosse uma cor, qual você seria? Em todos esses temas, não existe uma resposta certa, que a universidade quer saber se você combina com ela. E ainda tem os pontos extras. Por exemplo, entrevistas. Várias das universidades entrevistam, especialmente mais seletivas. Só que a entrevista nunca é surpresa. Então, normalmente, você recebe uma notificação pedindo para agendar a entrevista, há tempo de se preparar, conhecer a universidade,
e se preparar bem para a entrevista. As entrevistas não são presenciais, em raríssimos casos elas são, normalmente não, são com algum responsável pela universidade aqui no Brasil, ou, e por último, para quem estudará artes, portfólio ou audição. Tá? E aí os requerimentos, os requisitos dos portfólios são divulgados pelas universidades, dá tempo de elaborar e tudo mais. E aí vamos para o ponto que interessa aqui sobre os testes padronizados. Tá? Eu acho que muita gente aqui no Brasil conhece bem o SAT, algumas pessoas conhecem o ACT, tá? E eu acho que é válido trazer para já tirar isso da frente, é que ambas as provas são aceitas pelas universidades. Tá? Não tem uma prova que é mais querida, ou melhor vista, ou depende do curso. Isso não acontece. Ambas as provas são aceitas por todas as universidades da mesma forma. Tá? É como se tivesse nos Estados Unidos o Enem e o ANEM, Exame Nacional e Avaliação Nacional. Então, são dois órgãos separados que fazem duas provas e todas as universidades aceitam da mesma forma. Tá? E aqui tem um pouco de cada uma delas. Tá? Então, o conteúdo das provas muda, tem algumas das diferenças. Tá? O SAT, só matemática e inglês. Já o ACT, matemática e inglês, ciências, e ainda existe a parte de redação opcional. Muitos dos alunos escolhem não fazer, tá? Mas ela ainda existe, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso um pouquinho lá na frente. Tá? Tempo de prova também é diferente. O SAT teve uma mudança grande agora em 2023. Ele deixou de ser uma prova que durava 3 horas e 20 minutos, e agora é uma prova que dura 2 horas e 14. Tá? Já o ACT demora 2 horas e 55 minutos, com a possibilidade de fazer uma redação de 40 minutos. Só algum problema aqui no meu vídeo aqui, eu vou desligar e vou conectar o vídeo novamente. E aí, tendo 2 horas e 14 para responder cada uma das, para responder todas as questões, em média o estudante tem 1 minuto e 22 questão no SAT e 49 segundos no ACT. E o número total de questões no SAT é 98 e no ACT 215. Então, uma das avaliações, interpretações que as pessoas têm é que o SAT atual, que a primeira prova acontecerá em março, vai ser um pouquinho mais leve, menos pressão do que o ACT. Continuando, algumas diferenças e similaridades. O SAT e o ACT agora, a partir de 2023, ambos vão ser no computador. O ACT já era, o SAT passa a ser feito no computador. A pontuação varia muito. Então, no SAT vai de 400 até 1.600 pontos, sendo 800 pontos de cada uma das sessões. Tá? 800 na parte de inglês, 800 na parte da matemática. E no ACT vai de 1 até 36. Tá? E é uma média das 4 áreas da prova. Tá? Em ambas as provas, você pode usar a calculadora, tá? E os custos têm uma diferença. Então, $103 para o SAT, 171,50 para o ACT sem a redação, ou 196,50 com a parte de redação. Tá? Continuando aqui, pode fazer a prova mais de uma vez? Sim, essa é uma dúvida que muitos jovens têm. Poxa, mas quando eu faço, você pode fazer a prova mais de uma vez. Aqui na Daqui para Fora, a maioria dos alunos fazem a prova de 2 a 3 vezes. Alguns fazem até 4. Tá? E isso não é um grande problema. Superscore. Tá? Superscore nada mais é que a combinação dos melhores resultados. Então, para o SAT, é combinar a melhor nota de matemática com a melhor nota de inglês. Já no ACT é fazer uma combinação de todas as sessões. E a grande maioria das universidades aceitam o Superscore. O teste não tem validade de tempo. Tá? Então, você pode fazer no primeiro ano, e se você for muito bem, essa prova já está resolvida. Mas, normalmente, os alunos fazem no segundo ou no terceiro ano. E aí, independentemente de quando você realizar a prova, a sua nota é sua, é válida para o seu processo de candidatura. E essa dúvida aqui, sou penalizado pelas respostas erradas, ela existe ainda porque no passado, há anos atrás, no SAT, se você errasse 4 questões, você perdia uma série. Hoje em dia, isso não acontece mais. Tá? E como tem pontuações muito diferentes uma das outras, existe uma tabela de conversão. E essa é a tabela mais atual que existe. Tá? Então, quem tem 1.600 pontos no SAT, isso representa 36 pontos no ACT. Quem tem 1.570, 35.
e assim por diante. Vocês podem olhar essa tabela aqui e a gente pode conversar um pouco mais. Agora, com a mudança do novo SAT, não está claro qual que é a tabela ainda, não foi divulgado, não tem essa tabela de conversão ainda. Tem gente que diz que vai ser a mesma e tem gente que diz que vai ser diferente. A gente precisa aguardar um pouquinho para depois dos resultados nós fazermos essa análise da tabela de conversão. Tá? E vamos conversar um pouco sobre a parte do test optional. Tá? Essa questão do test optional é uma questão que entra em pauta praticamente toda semana. Muita gente questiona, poxa, a universidade é test option, será que eu devo fazer a prova? Será que eu não devo fazer a prova? Então, tá. Infelizmente, pessoal, o meu vídeo está com um pequeno defeito aqui. Mas eu acredito que vocês consigam me ver aqui. O importante é a informação que a gente está passando. Tá? Então, o que significa ser test option? Tem várias universidades que, mesmo antes da pandemia, já não exigiam o teste do SAT ou ACT para os seus alunos. Você podia mandar ou podia não mandar. E se mandasse, seria considerado. Se não mandasse, você não seria penalizado. Tá? E aí, durante a pandemia, quando vários dos test centers estavam fechados, um número gigante de universidades, praticamente todas as universidades se tornaram test optional. E elas se tornaram optional naquela época, porque alguns alunos já tinham feito, podiam mandar. Algumas até se tornaram test blind, que significa que eles ignorariam os resultados da prova dos estudantes para que ficasse mais justo para todo mundo. Tá? Então, o test option significa que a universidade avaliará a sua application se você enviar ou não enviar o SAT. E, teoricamente, você não é penalizado ou em visto caso você tenha feito ou não feito a prova. Tá? Muitas das universidades ainda são test option, mesmo com o final da pandemia. Especialmente das mais competitivas. As duas mais competitivas que eu lembro que voltaram a ser test required são MIT e Georgetown, nos Estados Unidos. São as duas que eu lembro agora de cabeça que estão obrigando os estudantes a enviar os testes para fazer a análise. Existem alguns pontos, algumas conversas, algumas tendências que mais universidades se tornarão no próximo ciclo. Tá? Então é esperado que mais universidades se posicionem dessa forma. Tá? Qual que é o impacto na minha application caso eu olhe essa questão do test optional e como isso é visto pelos admission officers? A verdade é que varia de acordo com cada estudante. Tá? A regra é a mesma para os alunos internacionais e para os americanos? Não, não é a mesma. Algumas universidades têm regras diferentes para alunos internacionais e para americanos quando se trata do test optional. Tá? E também impacta para quais universidades você vai aplicar. Então, vamos lá, gente. Acho que quando eu comecei a nossa apresentação, quando eu falei assim, olha, quando uma universidade está avaliando um jovem, o que ela quer é sentir o máximo de segurança que você será um caso de sucesso. E aí, pensa só, tem alguém que está lendo a sua application e ela tem algumas formas de ter essa segurança. Sendo que a primeira ponto de preocupação é se você dará conta do rigor acadêmico, tem as notas dos últimos 4 anos, tem o ranking, tem a prova de proficiência na língua. E tem alguns alunos que enviam e alguns que não. Alguns dos colégios do Brasil já têm uma reputação bem formada, grande, com um número muito grande de estudantes fazendo faculdade fora. Então, alguns dos admission officers conhecem o nível acadêmico do estudante. Então, quando o estudante tem uma nota muito alta na escola X, e é um colégio que tem uma reputação forte com as universidades fora, o admission officer ou a admission officer já sabe que nível do estudante é por conta das notas daquele colégio que é mais conhecido pelas universidades, que tem um número maior de alunos que mandar. Mas, na maioria dos casos, os colégios aqui não têm um histórico tão grande assim de alunos, de aprovações e tudo mais. Então, tem uma dúvida, tá? Do que significa a nota 9 no colégio X, ou a nota 8,5 no colégio Y. Tá? Quando você envia o SAT ou o ACT, que são provas padronizadas e do mesmo nível de facilita a vida de quem está te avaliando. Então, é mais fácil de entender o seu nível de estudante quando você olha
as suas notas na escola, o seu ranking na série e uma nota numa prova que é mundialmente equivalente. Então, isso é importante. E nas universidades mais competitivas, tende a fazer diferença. Tá? Existem exceções. Por exemplo, se estuda num colégio que tem uma reputação boa, que tem um histórico e tudo mais, não vai bem no SAT, mas você é uma boa estudante, vale a pena pensar na estratégia de usar essa opção do test option. No passado, tivemos alunos que passaram em Stanford, em Brown, em algumas outras universidades bem seletivas, optando por não enviar o SAT. Mas é uma estratégia que precisa ser pensada. E deve ser pensada depois de ter realizado a prova e aí analisar os resultados. Tá? Então, isso a gente estava falando. E aqui tem um outro ponto que é super importante. Algumas das universidades falam que isso não impacta, e realmente não impacta para algumas delas, mas para muitas universidades, se você precisa de bolsa, ter uma boa nota no SAT ou no SAT impacta diretamente nas suas chances. Inclusive, para algumas universidades, o requisito de oferecimento para bolsa para alunos internacionais é o resultado do SAT, então, ou do ACT. Então, se você precisa de bolsa, gostaria de almejar uma bolsa, vale a pena pensar nisso com bastante atenção aqui. E aí eu posso enviar a nota para uma universidade que é gratuita? Sim. Tá? Se a universidade é test option, ela aceita a sua nota e aí, né, você pode escolher enviar ou não. E quais são as novidades do SAT digital, o que vai começar agora a partir de março desse ano? Tá? Então, vamos lá. O primeiro vai ser no computador. Tá? Ele deixa de ser uma prova no papel. Tem uma calculadora no próprio computador, no próprio teste que você pode utilizar. A prova deixa de ter 3 horas e pouquinho para passar a ter 2 horas, uma redução de mais de 1 hora de prova. Então, na minha opinião, fica mais leve, é menos estressante, é mais fácil de você gerenciar a sua energia da prova e tudo mais. Tá? O resultado do teste sai rapidinho depois das provas. Em poucos dias, os resultados já saem das provas. E existe uma parte que é bem nova aqui, que as questões vão se adaptar de acordo com os seus acertos. Então, existem 2 ciclos de questões na prova. E não está claro qual que é o tamanho de cada ciclo. Mas dependendo do desempenho que você tiver no primeiro ciclo, o próximo ciclo de respostas, de perguntas, poderá ser mais difícil ou menos difícil. Tá? E aí existe todo um estudo de como dar as notas. Se você pega as questões mais fáceis, você não consegue atingir uma nota tão alta, se pega as mais difíceis, daí você pode atingir. Então, existe toda uma forma de dar as notas para os estudantes que vai variar também. Mas isso é um ponto importante. As questões vão se ajustar de acordo com seus acertos e erros no começo da prova. Tá? Você pode usar a calculadora na prova toda de matemática, porque até 2022 você podia usar numa das sessões da prova de matemática, na outra não. Agora, todas as sessões de matemática é possível. E um ponto que é curioso, mas não me surpreende, é que essa mudança do SAT novo digital acontecerá nos Estados Unidos somente em 2024. Então, esse modelo está sendo testado ao redor do mundo, e aí em 2024 vai acontecer lá nos Estados Unidos. Tá? E tem muita gente que pergunta, poxa, o SAT digital vai ser mais fácil? Tá? Então, a nossa especialista de provas, a Karine Nombi, que prepara os nossos estudantes, ela tem alguns pontos para discutir aqui. Tá? Em média, você tem um tempo mais longo para responder cada uma das suas perguntas. Nesse ponto, melhor. Porém, a parte de inglês requer um vocabulário um pouco mais sofisticado. Tem poemas, a parte de interpretação de texto é um pouquinho mais profunda. Para algumas pessoas, isso pode ser um complicador. É importante ter atenção aqui. Então, para quem está na mente a fazer o SAT, a leitura no inglês, até a leitura de textos um pouquinho mais profundos, é crucial para ter sucesso nessa parte. Tá? E o nível de dificuldade é muito parecido. A prova é mais simples, coloca menos pressão, mas o nível de dificuldade é o mesmo. Tá? Na minha interpretação, é um pouquinho mais fácil por conta do tempo, por conta de ter a calculadora na parte da matemática, mas tem que ter cuidado com essa questão do vocabulário. E qual que é a nota que é necessária, qual que é a nota que eu preciso tirar para ir bem nessa prova? Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês.
apesar de não ser muito fã, um parâmetro muito fácil, muito bom para usar quando entendendo o nível das universidades é um ranking. E o ranking mundialmente mais reconhecido é o da Times of Higher Education. Tá? E aí, nesse ranking, a Stanford e Harvard, que estão em quarto e segundo lugar, aqui, para ser um jovem competitivo na prova, tem que no ACT tirar mais de 33 e no SAT mais de 1.500. Tem gente que consegue ser aprovado nessas universidades com notas um pouco menores? Sim, todo ano tem. Mas para você ser um candidato mais competitivo, o ideal é estar acima dessa linha. Já em universidades que estão entre as 30 melhores, né, de 20 a 30 melhores, a nota que precisa ser alcançada é um pouco mais baixa, 30 no ACT, 1.380. Já quando a gente desce um pouco mais, aqui, o 86ª, 93ª, University of Minnesota, University of Maryland, 27 no ACT, 1.280. E a Arizona State University e Michigan State, 23 e 1.150. Tá? Vale ressaltar que todas essas universidades aqui estão entre as 200 melhores universidades do mundo, e no Brasil, para nós termos o parâmetro, a USP é a melhor ranqueada e ela está entre 201 e 250. Outro ponto que eu acho que é legal trazer aqui, quando a gente olha essas universidades aqui, vale ressaltar que o nível acadêmico e o nível de competitividade está muito elevado, né? Nessa primeira linha aqui, tá? Um nível muito elevado. Quando a gente desce um pouquinho, por exemplo, para UCLA ou NYU, o nível acadêmico desce muito pouco, mas o nível de competitividade desce proporcionalmente. E assim por diante. Tá? Então, é natural conseguir passar em universidades muito boas, muito bem ranqueadas mundialmente, mesmo não tendo uma nota brilhante no SAT. E aqui eu aproveitei para trazer alguns exemplos de jovens que se prepararam conosco no ano passado e tiveram bolsas. E quais eram as notas que eles tiveram? Então, por exemplo, a Isabela teve uma bolsa integral em Vanderbilt. Ela fez o ACT, tirou 32. O Felipe, em Northwestern, 1.480. A Marina no MIT, 1.490. E o Rian, 1.480. Todos eles com bolsas integrais, aula, moradia e alimentação nessas universidades. Tá? E aqui eu trouxe mais algumas informações que são úteis. Datas, prazos, locais de prova. Tá? E quando que é válido fazer o SAT? Então, no mundo ideal, gente, eu sei que tem gente que já está no terceiro ano. Eu sei que tem gente que está no oitavo, no sétimo ano, ou os pais estão assistindo e tudo mais. Tá? No planejamento que nós realizamos com os nossos estudantes, no mundo ideal, os jovens realizam a prova pelo menos uma, se não duas vezes, ao longo do segundo ano do ensino médio, ou para quem está no currículo americano, por exemplo, no primeiro semestre do 11º ano, do 11th grade. Tá? Então, a gente se organiza para que você realize a prova uma ou duas vezes no segundo ano do ensino médio. No último ano do colégio, se for necessário, realiza a prova de novo no primeiro semestre. E aí, no mundo ideal, você retira essa preocupação da frente, ou no final do segundo ano, ou no primeiro semestre do terceiro. O segundo semestre do terceiro ano é um período intenso, que requer muita concentração, tanto no vestibular aqui do Brasil, porque isso é um ponto, muitos alunos fazem o vestibular aqui, quanto no Enem, quanto nas redações, final de ano é intenso, então se a gente consegue puxar as provas para alguns semestres anteriores, é uma vantagem enorme que você vai ter durante o processo seletivo. E outra dúvida que muita gente tem é, tá, mas no segundo ano vale a prova? Vale. A prova não tem validade, então se você faz no segundo ano, tá válido. Mas será que eu vou ter o conteúdo para realizar a prova no segundo ano? Sim. Até metade do segundo ano você já cobriu tudo o que vai cair na prova. Então, tranquilo aqui. Tá? E as datas confirmadas para 2023. Então, no ACT, a gente tem a prova em fevereiro, abril, junho e julho. Todas essas datas já estão confirmadas. Tá? Pessoal, para quem vai realizar a prova, quem já sabe, não perca tempo. Se inscreva na prova, garanta um local próximo da sua casa, o que vai ser mais conveniente para vocês. Essas provas têm acabado
as vagas para a realização dessas provas têm acabado com uma frequência muito rápida, muito mais cedo do que antigamente acabava. As vagas acabam mais rápido. Então, tenha atenção. Já o ICT, março, maio e junho. Tá? No segundo semestre, tem mais datas. Tá? Agosto, outubro, dezembro. E aqui tem os locais. O ICT tem uma gama maior de cidades. Então, todas essas cidades que vocês estão vendo, São Paulo, Piracicaba, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Ananindeua, Campinas, Vinhedo, Erechim, Joinville, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e Londrina. Então, são todas datas que oferecem, todos os locais que oferecem a prova do ICT. Nem todos os locais oferecem todas as datas. Portanto, vale a pena checar no site do College Board, ver quais são as datas disponíveis na localização que são mais convenientes para vocês e fazer inscrição com antecedência. O ICT tem menos locais, mas tem uma vantagem, que o ICT geralmente a prova acontece no sábado e domingo. Você pode escolher qual dia. Então, tem várias datas também aqui, vários locais aqui também. Vocês podem dar uma olhada com calma depois no site, act.org. E já que estamos falando de teste, vamos falar também das provas de proficiência da língua. As provas mais comuns, que são mais realizadas pelos estudantes, são o TOEFL e o IELTS. Tá? E você tem a parte de reading, listening, writing e speaking. E aí é tudo feito no mesmo dia. Já no IELTS, você tem possibilidade de fazer a data depois, em outro dia. Tá? O teste demora de 3 horas no TOEFL, 2 horas e 40 no IELTS. Tá? Ambos são no computador. Tá? Existe o paper-based test, mas uma dica aqui, gente, é muito mais fácil, muito mais dinâmico fazer no computer-based. E as pontuações variam bastante. Tá? No TOEFL, de 0 a 120 pontos. Já no IELTS, de 1 a 9. O teste tem validade? O TOEFL, sim, 2 anos. O IELTS não tem validade. Pode fazer mais de uma vez? Sim. A única questão de fazer mais de uma vez é que existe um custo adicional. Tá? O TOEFL custa $215. O IELTS custa 880 ou $900. Os test centers no Brasil tem muitos locais, muitas cidades, bem mais que o SAT para o TOEFL, e já o IELTS é algo mais limitado. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Vitória, Recife, Fortaleza, Natal, Londrina, Florianópolis, Curitiba, Belém e Santos. Tá? E os testes demoram aproximadamente 6 dias úteis para receber o resultado, IELTS 13 e assim por diante. Tá? Outras provas que são aceitas como forma de mostrar a sua proficiência na língua: Duolingo e Cambridge. Cambridge é bem comum, várias escolas oferecem um teste e tudo mais. Existe um número crescente de universidades que têm aceitado Cambridge. Tá? Isso é legal, porque muitos alunos já estão bem preparados para a prova, mas ainda não são todos, longe de ser. Já o Duolingo, que foi uma prova que muita gente conhece por conta do aplicativo, que ensina inglês, durante a pandemia ganhou um espaço muito grande, que eles tinham a tecnologia de fazer o teste à distância, cada um na sua casa, e ter validade. Então, as universidades americanas, por exemplo, as mais seletivas, todas aceitam o Duolingo. Mesma coisa que as universidades canadenses. Então, temos algumas opções aqui que vai. Tá? E a preparação para o SAT, como que eu devo fazer? Putz, existem várias maneiras de você se preparar. Tá? Tem simulados online, tem cursos online, como, por exemplo, o Khan Academy. E no curso do ICT também, no site do ICT também tem um curso. Tá? Faz uma preparação com uma professora chamada Karine Dombe. A Karine, ela é brasileira e fez todo um curso baseado na base pedagógica do Brasil. E de uma maneira bem simples, ela ajuda você a encarar a prova de uma maneira como um brasileiro deve encarar, de uma maneira mais rápida. Tá? O conteúdo do SAT e do SAT não é tão elevado. O conteúdo de matemática do Enem, da FUVEST, é muito mais profundo do que o do SAT. Mas existem muitas pegadinhas e existem muitas estratégias que podem ser feitas. Então, o nosso curso aqui, ele é bem baseado em técnicas e estratégias de resolução da prova, ao invés de simplesmente conteúdo. Então, um jovem que começa uma preparação conosco, em determinado momento da preparação, ele terá acesso a uma plataforma que tem todas as aulas, milhares de exercícios, quizzes,
simulados, e nós desenvolveremos um cronograma de estudo baseado nas estratégias e nas datas de prova de cada estudante. Além disso tudo, toda sexta-feira tem aula ao vivo com a professora para se aprofundar, parecido com um plantão de dúvidas, tá? E aqui para vocês conhecerem alguns dos resultados dos alunos que se prepararam conosco em 2022. Tá? Então, no total de 1.600 pontos, como vocês já sabem, tivemos 46 jovens que chegaram a mais de 1.500. De um total de 36 pontos, tivemos 11 que chegaram a mais de 33 pontos no ACT. A maioria dos alunos prefere o SAT, por isso que isso acontece. Tá? Aqui estão os nossos contatos. Esse QR Code aqui é da análise de perfil. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá. E muito obrigado pelo tempo. É mais uma vez um prazer conversar com vocês. Aqui estou aguardando vocês para as perguntas e respostas. E mais uma vez, desculpa pelo vídeo aqui, de vocês verem o Felipe Roxo aqui, que não sei o que aconteceu. Então, aguardo suas perguntas aqui e vamos para esclarecer as dúvidas. Aqui, a Fernanda perguntou onde que ela consegue achar os links das aulas ao vivo da Karine Dono. Nós podemos passar o link diretamente para os estudantes que já estão conosco. Tem um canal direto aqui que os estudantes se inscrevem, pode até adiantar as dúvidas que eles já têm para a Karine preparar o material antes da prova. Outra dúvida que surgiu aqui. O SAT realmente impacta as chances de bolsa? Sim, sim. Dos jovens que se prepararam conosco no ano passado e tiveram resultados positivos, a grandíssima maioria deles realizaram o SAT ou o ACT e tiveram bolsas por conta disso. Tá? Dos jovens que tiveram bolsa, a grandíssima maioria deles fizeram o SAT ou o ACT. Essa aqui é a resposta. Outra pergunta aqui. Eu já faço o curso da Khan Academy, que já está atualizado com o SAT novo. O curso daqui para fora, ele pode ajudar? Sim, a resposta é sim. O curso que nós temos aqui daqui para fora, ele é bem relevante porque ele é pensado na maneira como nós brasileiros resolvemos equação, por exemplo, pontuamos textos. Então, as técnicas de como o brasileiro deve responder às questões ajudam o jovem a poupar tempo. Eu acho que um dos principais benefícios do curso é que você precisa investir menos horas de estudo para chegar no seu potencial, porque você vai estudar de uma maneira mais eficiente. Tá? A pergunta da Sabrina é legal aqui. Por que a maioria dos alunos preferem o SAT do que o ACT? Existem fases, mas aqui no último ano, Sabrina, eu acredito porque tem mais material de ensino, tem mais datas, mais possibilidades, tá? E o nosso curso começa com diagnóstico. Então, os alunos farão um simulado completo da SAT, farão um simulado completo do ACT, conhecerão das duas provas e vão escolher. A minha leitura é que o SAT ele tem menos pressão. Então, entre aspas, assusta menos para fazer a prova, porque você tem um tempinho maior por questão, e isso ajuda o aluno a sentir mais confiança e se adaptar melhor à prova, treinar e realizar e bem. Outra pergunta legal aqui, a Bruna perguntou, posso fazer o SAT e o ACT? Sim, Bruna. Você pode fazer as duas provas, e isso todo ano acontece. Vários alunos acabam fazendo isso. Fazem as duas provas, e aí depois envia só o melhor resultado para a universidade. A não ser que você gabarite as duas provas, aí vale a pena mandar as duas. Mas normalmente o aluno manda uma ou outra prova, tá, Bruna? Tá? Uma pergunta sobre bolsa aqui. As bolsas normalmente abrangem apenas as taxas das universidades ou também moradia e outros pontos, tá? As bolsas podem cobrir aula, moradia, alimentação, seguro e até algumas taxas da universidade. Tá? Elas podem, mas não é mais comum a bolsa cobrir só o valor das aulas. Tá? E tudo depende. Então, elas podem cobrir tudo ou podem cobrir só as aulas. Clara perguntou aqui, onde encontro os simulados do SAT? Antes de eu responder aqui, Clara, só fortalecendo a questão da bolsa, lembra que eu comentei no começo do nosso webinar aqui, falando, olha, tem no nosso site, daqui para fora, eventos, você coloca lá, tem vários eventos que falam, inclusive, tem um que fala exclusivamente sobre bolsas, onde tem bolsa, quais universidades, como consegue, quais são os requisitos. Eu acho que é válido dar uma olhada lá, porque é bem interessante. Claro, de novo,
Onde encontro os simulados da SAT? Tem na internet, tem no site do College Board, mas uma maneira mais fácil é no próprio site da Daqui para Fora, tem o simulado da SAT que você pode se inscrever e realizar a prova e a gente manda o resultado para você. Tem uma pergunta aqui, que é um pouco mais específica, da Jória, ou do Jória, desculpa, que ela está falando assim, você pode me explicar um pouco mais sobre o Early e o Regular? Vou dar uma introdução rapidinho aqui. Para os jovens que vão mandar as applications para as universidades, em várias delas você tem 2 momentos para mandar a application. Você pode mandar ela no período regular ou mandar mais cedo. Então, na maioria dessas universidades que oferecem esses 2 momentos, o período regular é até dia 1º ou dia 2 de janeiro. E o período mais cedo, o early, até dia 1º de novembro. Tá? Então, se você manda a application mais cedo, você demonstra para a universidade que você quer mais ela, você está interessado, que você se organizou. E isso é bem visto normalmente pelas universidades. Se você manda no regular, você não tem nada a perder, mas é só uma maneira diferente. O único ponto que gera mais dúvida aqui é que para quem decide mandar a application mais cedo, no early, você tem 2 categorias principais. Existe o Early Action e o Early Decision. O Early Action é basicamente a mesma coisa que mandar no Regular. Você manda mais cedo, você tem as respostas mais cedo, meados de dezembro, e depois você pode mandar mais applications em janeiro, mandar outras, e independentemente de ser aceito ou não, você pode escolher para qual universidade você vai. A principal questão aqui é no Early Decision. Tá? O Early Decision é um compromisso, é um commitment que você faz com a universidade que, se você for admitida, você vai para lá, você cancela todas as outras applications que você já fez. Tá? E isso, historicamente, aumenta mais as chances de admissão, porém, não... Porém, é um compromisso que você faz com a universidade que você trava suas oportunidades lá na frente. Pessoal, só mais um reforço aqui. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, e aí tem o resultado, mas para quem ainda não fez, se organize, responda essas perguntas aqui da análise de perfil, tenha um pouco mais de clareza quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a melhorar, e a gente pode esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês estão acabando... Calma, tem mais um. Olha a pergunta boa aqui do Early Decision, que a gente acabou de falar. Vale a pena fazer um Early Decision se o aluno precisa de muita bolsa? A resposta é depende. Depende, porque se você precisa de muita bolsa, o Early Decision, você está fazendo um compromisso com aquela universidade que se você passar, você vai para lá. Independentemente do valor da bolsa que ela vai te dar. Existe uma maneira depois de você fazer um apelo e pedir mais bolsa, ou pedir esse destrato desse compromisso que você fez. Mas não é tão comum, é mais trabalhoso e tudo mais. Tá? Então, existe um ponto que tem que ser avaliado. Em universidades ultra-seletivas, a bolsa é baseada em necessidade financeira. Então, se existe uma necessidade financeira na família, né, que dá para ser comprovada através de imposto de renda e tudo mais, se você precisa de muita bolsa, mandar uma application early decision não vai impactar, não pode impactar negativamente, porque se você passar e aumenta as chances, a bolsa virá baseada na necessidade financeira. Já nas que oferecem bolsas por mérito, é uma aposta que você faz, porque a universidade pode te admitir e não te oferecer a bolsa que você espera. Agora, tem um ponto que é bem importante, é que algumas universidades oferecem bolsas para quem faz application early e não para quem faz regular. Então, tudo tem que ter muita atenção, e a melhor maneira de você ter segurança nessa questão é analisar resultados dos alunos dos anos anteriores. E aqui na Daqui para Fora, esse é um ponto que nós temos muitos resultados. Então, a gente tem as respostas, quem passou, quem não passou, quem teve bolsa, quem não teve bolsa, dos anos anteriores, e aí nós conseguimos cruzar essas informações e trazer orientações muito precisas para uma jovem daqui do Brasil que está se candidatando para as universidades do exterior, para a bolsa ou simplesmente para a admissão. Tá? As datas das applications não são padronizadas pelas universidades, tá? Não são, existem várias datas, algumas datas mais comuns são 1º de novembro, 1º de novembro, 30 de novembro, 1º de dezembro, 15 de dezembro, 1º de janeiro, 25 de janeiro, 1º de fevereiro. Então, várias datas, sim.
Acha válido fazer um gap year? Gente, só para dar um contexto aqui, gap year é um jovem que escolhe, depois de ter terminado o colégio, tirar um ano para se preparar novamente, ou se preparar para fazer a candidatura no ano seguinte, depois de ter terminado o colégio. Tá? Eu acho que a pergunta não, assim, não é tão simples de vale a pena tirar o gap year? Depende. O gap year pode machucar as suas chances? Não, se você tiver uma boa história para contar do gap year, não machuca em nada. Vale a pena fazer? Se você não estiver bem preparada para fazer a application, eu acho que vale. Você já está preparado, você está no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, está pensando em fazer a faculdade, não me organizaria para fazer um gap year. Se chegar no momento e que exista essa necessidade, tudo bem. Mas eu não me organizaria para fazer o gap year. Tá? E tem gente que tem uma lenda, se eu fizer o gap year, vou ser prejudicado. Esse ano mesmo agora eu tive um jovem da turma de 2023, que começará a faculdade de agosto, que já teve resposta na universidade, que foi aprovado em uma das suas universidades dos sonhos, com bolsa, e fez o segundo gap year. O Enem possibilita mais chances de entrar nas universidades? Não existem dados específicos suficientes para te dar essa resposta com muita certeza. Tá? Teoricamente, sim, tudo que você faz, que você vai bem e fortalece e mostra que você é uma boa estudante, ajuda. Mas não é claro para as universidades, para a gente, qual é o peso específico do Enem para cada uma das universidades. E eu acho que nem ela sabe ainda. Gente, vou aguardar a última pergunta aqui. Tem uma pergunta de como funciona o Common App. Vou responder essa aqui. Se tiver mais uma pergunta, eu respondo e aí a gente vai encerrar. O Common App, gente, é uma plataforma de envio de applications. E nessa plataforma você preenche todos os seus dados pessoais, os dados acadêmicos, tem uma redação importante lá, que é o Personal Statement, que vai para todas as universidades. E aí, dentro do Common App, cada universidade pode ou não pedir informações adicionais, que podem ser redações, currículo, questões e tudo mais. Então, o Common App é uma plataforma. Depois, eu sugiro você entrar no site lá do College Board, entrar e navegar lá no Common App para você conhecer o que é, como é, ou, mais fácil, converse conosco individualmente. Tem a nossa assessoria que nós ajudamos muito nesse ponto, tá bom? Pessoal, agradeço muito o tempo de vocês, é sempre um prazer conversar, trazer informações. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar até meu telefone direto aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas, querem perguntar para mim. Aqui. Opa, não está saindo. Um segundo. Nesse número tem um WhatsApp. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar para mim, fiquem à vontade. Um grande abraço, boa noite e até logo. Tchau, tchau.